Atenção, Newton César de Oliveira Santos chamando. Atento, positivo e operando. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Maravilha, então. Eu acho que está gravando aqui, vamos ver, né? Tenho dois cronômetros, um que não funciona e outro que funciona. Vamos torcer para que o de baixo esteja correto. Bora. Você tá dizendo que Bom, tá. então mais um episódio de Contatos Insólitos, esse número 42, e o tema é Contato Extraterrestre em massa, por que que ele nunca ocorreu? Então, mais um assunto polêmico aí para a nossa lista de assuntos cabeludos, né? E vou dar uma introduçãozinha, mas fala aí. Já quer dar Em pitaco? Vambora. massa não quer dizer em pizza, né? É um contato massivo, né? Que não é um contato maciço também, que muita gente confunde essas duas palavras, né? Maciço é o que tem massa, né? O que é duro, você aperta ali, né? E é maçudo. E em massa significaria, né? Em larga escala, né? Então, vamos separar bem a coisa aqui, né? Então, o tema é contato extraterrestre em massa, porque que ele nunca ocorreu. E, cara, eu acho que vale a pena a gente abordar, porque ele é interessante, eu acho que principalmente por causa de dois pilares básicos. Primeiro, pelo lado dos céticos, né, que eles sempre argumentam, né, diante de mais de 70 anos aí de casuística ufológica, ele, olha, tudo bem, né, casos e mais casos aí, de relatos, inclusive de forças armadas, militares, etc. Beleza, mas por que que, se esses caras de fato existem, por que que eles não se mostram de uma vez nas grandes cidades do planeta, né? E acabam de vez com essa dúvida eterna, né? Então, por causa disso, eu não acredito. Esse é o argumento dos céticos. Por outro lado, os ufólogos, os místicos, os entusiastas, né? Também concordariam que, de repente, uma aparição em massa, né, sobre as principais capitais do planeta calaria a boca de todo mundo, né? E representaria até uma espécie de uma vingança, né? Daquele tipo, olha, tá vendo como eu sempre estive certo, sempre acreditei, eles sempre existiram e tá aí, né? Apontando o dedo na cara dos outros, olha aí como vocês são uns idiotas. Ou muito pelo contrário, um alívio, né? Depois de tanto tempo estudando e passando por aperto, trabalhando na surdina, sendo marginalizado pela cultura do mainstream, né? Finalmente, diante de uma aparição como essa, não teria mais como negar o evento em si, e aí essas pessoas seriam redimidas, digamos, de uma vida inteira caminhando de forma paralela aí ao que sempre foi aceito como oficial. Então, eu acho que dá para a gente abordar esses dois lados aí, e tem muitas coisas no meio, muitas nuances que dariam para ser aproveitadas. Eu acho que é um assunto que dá para servir de tema para pelo menos um episódio aí, cara. Então, o que que você acha? Você queria começar por onde exatamente? E vamos embora. Bom, eu acho muito bom, perfeita a introdução. Eu só dou um passo atrás, né? Eu acho que, independentemente dessas duas vertentes que você colocou, os argumentos usados pelos céticos, o porquê, a pergunta, o porquê dessa inteligência que estaria por trás desse fenômeno não se colocar. E também pela parte dos estudiosos, o porquê de não acontecer, o que tem em comum é essa inteligência que, e esse é o meu passo atrás, por trás do fenômeno OVNI, não necessariamente extraterrestre, que eu continuo sendo pupilo do Jacques Vallée e acho que o fenômeno OVNI, o extraterrestre está dentro do fenômeno OVNI, o fenômeno OVNI é maior. Mas, enfim, essa inteligência, ela é responsável. Não aconteceu porque essa inteligência não quis. Ponto. Se essa inteligência quisesse, teria feito. Sim. Né? Então, a questão é, o porquê não aconteceu, aí a gente vai desdobrar, aí a gente pode fazer uma série de coisas, né? Mas são inúmeras as chamadas ondas de avistamentos de fenômeno OVNI, sabe? Sempre aconteceram. Não faltam evidências fotográficas, fílmicas, de testemunhos de pessoas, etc. Mas uma coisa, um fenômeno que seja reconhecido mundialmente por todas as nações, externo a nós, inteligente, como todo mundo gostaria, o chamado supercontato, aquilo que a gente vê nos filmes de ficção científica, não aconteceu. E não aconteceu porque essa inteligência ainda não quis. Ou, perdão, essas inteligências, eu tenho certeza que não é uma só. Né? Então, mas vamos lá. Por que não aconteceu? Aí a gente pode bater bola. Os céticos dirão, porque não existem, porque é tudo um equívoco de interpretação. É legítimo, mas as evidências mostram que não é por aí.
E também as evidências mostram que aqueles que já vaticinaram o porquê são extraterrestres, vêm de tal planeta, querem isso, querem dominar, vêm de humo fazer isso, também não se confirmou. Né? E também vários contatados que marcaram datas de eventos para que acontecer e cometeram a heresia de fazer profecias, caíram do cavalo. Exato. Tem vários temperos nessa salada aí que a gente pode ir. Você deve ter uma listinha aí de temas, aí a gente vai. Não, dessa vez eu não preparei uma lista, não, cara. Dessa vez eu vou mais no instinto mesmo. Né? Vamos que... Mas eu acho que assim, o primeiro aspecto que é interessante a gente analisar bom, a gente lógico que está partindo de uma série de princípios, né? Esses repousando na ideia de que somos de fato visitados por seres extraterrestres, isso não é de hoje, etc, etc. A gente não vai entrar nesse tema, porque senão seria um outro título aqui, né? Existe de fato extraterrestre? Né? Então, assim, já parte de certas premissas para chegar nesse tema em específico, né, cara? Se a gente achar que for preciso voltar atrás aí até, né, nas questões dos contatos, a gente talvez volte, não sei se esse seria o objetivo nosso aqui, mas eu acho que, assim, acaba muito que recaindo nessa... Eu vou pegar esse primeiro pontapé em relação à parte ufológica mesmo, né, que é a parte das pessoas que estudam um fenômeno e muitas vezes... muitos legitimamente são rechaçados porque são estudos sem uma base científica muito sólida, ou estudos mal feitos, ou tendenciosos, né? E alguns poucos estudiosos que merecem realmente ser chamados de estudiosos com E maiúsculo, né? Pessoas que foram atrás, que coletaram dados, que foram imparciais, e que conseguiram aí ao longo de muito tempo colecionar uma gama muito grande de eventos que fogem do padrão, né? Como o Jacques Vallée, aí é um desses caras, acho que mais uma meia dúzia de ufólogos mundialmente renomados aí. Mas eu acho que para essa turma toda, realmente, um contato em massa ajudaria muito a trazer esse alívio para eles, né, cara? No sentido que, poxa vida, fiquei a vida inteira estudando isso, sempre fui ridicularizado muitas vezes, era um assunto que eu acho que antigamente tinha até mais respaldo, a mídia se interessava mais por ele. Hoje em dia eu percebo pelo menos que talvez tenha se difundido, a gente já conversou isso em um outro bate-papo, né, cara, difundido aí no meio da competição com outras coisas que tendem a chamar a nossa atenção, e esse foi mais um assunto que foi diluído aí no meio dessa grande biblioteca humana que é a internet, né, cara? Mas, de qualquer maneira, me parece que mesmo a grande mídia, tipo cinema, ainda que vez ou outra ainda lança algum filme sobre o assunto, parece também que perdeu um pouco do interesse, ou pelo menos da maneira como foi retratado no passado, em relação à invasão alienígena e coisas desse tipo, né, cara? Então, eu acho que tem esse aspecto. Por outro lado, cara, eu acho que também muitos entusiastas, ou os próprios contatados em si, acabam também, muitas vezes, pecando por esse contato programado, né, cara, que vão a campo, com data, horário marcado, levam à imprensa, né, já tivemos alguns exemplos, inclusive na própria missão Rama, né, internacional, aqui no Brasil também, né, na época do SBT, nos anos 90, houve também um problema desse tipo, né, de marcar com antecedência dia e horário, local, e aí chega lá com a imprensa, não aparece nada. Então, isso também vai causando um certo descrédito, né, cara? Vai ajudando a pesar na balança aí do descrédito, né? Cada vez mais as pessoas vão caindo cada vez mais no ridículo, inevitavelmente, né, cara? Esse é um grande problema. Então, legal. Acho que perfeita análise, acho que é por aí mesmo. Vamos pegar o enfoque do chamado cético, né? Qual a argumentação fundamental? Puxa, olha, 80 anos depois do início da era moderna dos discos voadores, com tanta tecnologia que a gente tem, com tantos equipamentos, nem assim a gente tem uma comprovação mundial categórica que todo mundo possa reconhecer? É demais. É um argumento legítimo? É um argumento legítimo, temos que reconhecer. O pecado que eles podem dizer, vamos dizer, da lista, o principal pecado existe uma série de evidências que precisam ser, no mínimo, consideradas. É o que o pessoal, pesquisador sério, pede. No mínimo, considere e deixe isso como uma dúvida pertinente de que alguma coisa fora dos nossos controles estava acontecendo.
essa turma que eu encabeçaria pelo Jacques Vallée, e teria outras pessoas que estariam capitaneando isso, e que não gostam de ser chamados de ufólogos, justamente para não se misturar com essa turma, reconhece que é importante ter um enfoque científico dessa abordagem, mas que não dá conta sozinho, porque esse fenômeno OVNI vai além do material. Tanto é que a maioria advoga por chamar de seres transdimensionais, interdimensionais e não só extraterrestres. Eles podem ser da Terra, podem estar por aqui em outra dimensão e podem vir e sair. Quem somos nós para dizer que são ou não são? Agora, essa turma tem muitas evidências. Sim. E as mais recentes são filmagens, são detecção em radares, são pilotos experimentados, são uma série de coisas. Avistamentos maciços, e massivos também, perto e muita gente na história. Então, esses são os argumentos. Especificamente com relação aos contatados, aí de novo vai cair na primeira parte que a gente colocou. Vários deles, historicamente, receberam mensagens transformacionais, nenhuma delas de cunho negativo, todas elas transformacionais, muitas delas prevendo um tipo de cataclisma, mas sempre imaginando uma nova era melhor. Vários marcaram datas, várias marcaram pautas de transformação. Quem fez isso quebrou a cara. E, de novo, por que quebrou a cara? Porque dependeu de quem passou a informação. Ou, uma coisa que todo mundo esquece, da sua interpretação daquilo que ele achou que foi passado. Exatamente. Né? Agora, qual que é o lance mais interessante disso, da sociedade? Sem blefes, sem experiências ruins, mancham a imagem do estudo, mancham a imagem da coletividade, mancham. Mas uma que tenha sido confirmada seria mais do que suficiente para chamar a atenção e falar, temos que fazer um estudo sério disso. E tem muito mais do que uma. Só dentro de Rama tem 4 ou 5, né? Agora, como tem 20 que não deram, os que criticam se apoiam nisso. E que, de certa maneira, tem também o seu grau de legitimidade aí. E aí, essa corda bamba que a gente vai ter que conversar aí, tocando o bar. Mas, de novo, a fonte responsável por proporcionar isso, é ela quem decide se aparece ou não, quando aparece, se aparece, de que maneira aparece. Existem vários aspectos a serem analisados, né? Você tem o aspecto cultural, civilizatório, você tem o aspecto moral, você tem o aspecto dos paradigmas em diferentes áreas do conhecimento humano, seja ele científico, seja ele religioso, seja ele místico. Então, é muito complicado, porque você transita em várias esferas e tudo isso, ao mesmo tempo, misturado, né, cara? Então, você tem um aspecto, por exemplo, que você mencionou agora há pouco aí, que quando há uma farsa descoberta, essa farsa, ela como em qualquer notícia ruim, ela acaba tendo um vulto muito maior do que, de repente, você, depois, passado o tempo, você chegar e falar, gente, não foi bem assim, a história foi mal contada, mas até aí o estrago já foi feito, né? Isso, independentemente da fenomenologia extraterrestre que estava acontecendo, como fenômeno humano, como fenômeno cultural, digamos assim, assim, né? Você tem, por exemplo, um escândalo, né, sei lá, no meio jornalístico sai que, de repente, um político X, Y, Z está envolvido com uma falcatrua tal, depois descobre-se que, na verdade, foi tudo montado pelo seu opositor, mas até aí a pessoa ficou conhecida na mídia, as pessoas não vão atrás das outras informações que desmentiram aquilo, né, com fatos críveis, e, no final das contas, queima a vida daquela pessoa, né? Eu dei o exemplo de um político, mas você tem o caso histórico da escola de base, né, que ficou super famoso na época, que no final das contas se descobriu que toda aquela cobertura da imprensa que teve naquele caso, eles não tinham culpa, né? As pessoas que foram acusadas de serem culpadas não tiveram culpa, ficou provado depois. Mas até aí, então, o estrago já havia sido feito. Eu acho que também na fenomenologia ufológica isso também acontece. Quando existe alguma fraude muito contundente, algo assim, isso meio que enublece todo o restante e as pessoas vão se apoiar realmente naquilo que aparece mais, que é a mentira, que é a farsa, que é o ridículo, e os casos realmente interessantes e importantes acabam sendo abafados, cara. Eu acho que a gente precisa considerar isso de primeira mão nesse tema, né? Você tem toda a razão. Eu colocaria a parte do fenômeno OVNI junto com tudo aquilo que é fora do material. Tudo que é fora do material acaba sendo criticado quando se descobre uma fraude ou um mal entendimento. Sim. Cura,
cura por placebo, cura com as mãos, espírita, qualquer coisa que saia do material, que existe, faz parte da psique arquetípica humana, quando se descobre ou uma fraude, que às vezes tem fraude, sim, às vezes tem má intenção, sim, mas às vezes tem má interpretação, simplesmente a pessoa se equivocou, errou, bem-vindo ao clube, faz parte do crescimento. E aí se toma essa coisa específica como representante do todo. Eclipsa o de genuíno que estava ali, por isso que os passos, os avanços são um passo à frente, 2 para trás, 3 para o lado, um passo à frente, 2 para trás. Existe avanço? Existe, mas muito lento, até uma massa e adiante. Né? O fenômeno OVNI não fica fora desse pacote. Não fica. E quando ou fraudes ou escândalos ganham muita repercussão e cai no ridículo, então a própria seriedade do tratamento do tema para aqueles que se dedicam a isso chegam a ficar encabulados. Eles chegam a não mais frequentar, não mais divulgar, fazer uma coisa pessoal. Por quê? Porque cairá no ridículo, porque não será respeitado, e se tiver vínculos com a academia, com altos estratos da sociedade, vai ser pior ainda. É muito raro o caso das pessoas que transcenderam esse tipo de coisa pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela imagem pública que construíram, que podem ir além. A gente fala de Jacques Vallée e vai contar 3 ou 4, não vai muito além disso. Mas é muito difícil transitar nessa área. O materialismo ainda está muito forte. E você vê que mesmo recentemente, aí, como, por exemplo, a Marinha norte-americana se rendendo aí e dizendo para o mundo inteiro que realmente existem registros, né, em radar de objetos voadores não identificados. O governo norte-americano, em geral, né, vários departamentos ali envolvidos, também alegando que dentro da casuística ufológica existem, sim, registros, documentos. Então, não dá para negar mais, mas parece que nem tais alegações, diante da questão popular que ficou caracterizada por essa ridicularização, nem eventos como esse, dessa envergadura de importância, parece que conseguem inverter a situação, né, cara? Impressionante. E aí eu vi alguns debates, não vi todos, alguns debates eram, legal, reconheceu-se que era uma tecnologia que não era norte-americana, beleza. A primeira pergunta é, então de quem são? Dos russos ou dos chineses? Aí a terceira pergunta, e se não foram dos russos ou dos chineses, são de quem? São de fora? Essa terceira pergunta, que é a mais importante para nós, porque a gente sabe que existe um fundo aí, tem-se muito receio para entrar nela, porque ela implicaria uma série de outras coisas e as autoridades teriam que dizer, não sei. Então é melhor, por enquanto, tentar enrolar a parte ou russa ou chinesa, porque também, para os americanos, também é complicada. Reconhecer que existe uma tecnologia superior à deles é um complicador muito difícil de admitir. Mas gera um debate que se chama atenção para isso aqui e deixa-se isso aqui na sombra, não se fala nisso. Então, essa a estratégia que está se usando agora. Vamos deixar aqui, talvez seja chinês, talvez seja russo, ou se silencia e fala, não, talvez seja nosso mesmo, mas a gente não quer admitir, então alimenta a teoria da conspiração. Aliás, a teoria da conspiração, a mais bem feita é aquela que você não admite nada, você silencia e deixa o público viajar na maionese e criar coisas que não existem. Aliás, eu já tinha pensado a respeito disso, mas eu não havia mencionado contigo. Um dos temas aí propostos é a anatomia de uma teoria da conspiração, cara. Então, depois vamos guardar isso para um momento oportuno, porque eu acho que vai ter bastante assunto para a gente explorar aí, cara. Mas legal, uma coisa que eu acho que você tocou um pouquinho antes, cara, e eu acho que é fundamental também aqui nessa discussão, é que pela casuística ufológica tão extensa ao longo de tanto tempo, não dá para dizer, seria praticamente uma loucura você afirmar que a fenomenologia ufológica está vinculada a apenas um tipo de extraterrestre ou apenas a um tipo de fenômeno, teoricamente apenas um tipo de civilização com apenas um único objetivo. Eu acho que a pluralidade, a multiplicidade de eventos vão muito além de você conseguir realmente, tudo vem de um lugar X ou de um lugar Y, todas essas manifestações elas são advindas de uma única fonte. Cara, não dá para fazer isso. Então, acho que isso por si só já meio que joga uma bomba nesse aspecto de que vai chegar uma civilização só, com um objetivo único. Fica complicado estabelecer isso, né, cara? Não, é loucura. Vou pegar 2 casos
de dois pesquisadores que eu considero decentes. O falecido John Mack. Quando ele publica abdução por UFO Abduction em 94, ele encontra com esse fenômeno, junto com o Bud Hopkins e todo mundo, e traça o perfil dos típicos abdutores, como os baixinhos cinza, aquele perfil, e se concentra no trauma que causou para as vítimas. Legal, perfeito, 1994. É ridicularizado por Harvard, onde ele trabalhava, teve que fazer uma retratação, foi quase expulso de lá, beleza. Quando ele escreve, em 99, Passaporte ao Cosmos, a variedade de criaturas que estavam abduzindo já era outra, e como as pessoas interpretavam o fenômeno da abdução já era outro. Muitas delas reconhecendo, no começo foi traumático sim, porque eu não reconhecia, eu fui levado à força, mas me levou ao nível de compreensão pessoal, social e cósmica que eu não teria conseguido se não fosse a experiência, e 9 em 10 casos, isto é, 90% dos casos, as pessoas eram gratas ao que aconteceu. E isso pouco antes dele morrer. Então, isso aconteceu. Esse é o ponto. Só a parte de abdução que está dentro do fenômeno OVNI. Tá? Vamos pegar o Jacques Vallée, então, que pegou e no Passaporte Amazônia listou simplesmente 923 casos em um século. 923 casos. Entre 1868 e 1968. Incluindo a cidade inteira de Everest, nos Estados Unidos, em 1897, viu um fenômeno aéreo. Detalhe, não tinha balão, estava começando na Europa naquela época, não tinha avião, não tinha nada disso. Então, ele fez essa recompilação aí, e o que aconteceu? Vários tipos de objetos aéreos, vários tipos de fenômenos aéreos, um número variadíssimo de pessoas testemunhando, de 1 a 50 mil, e vários tipos de tipologia de criaturas que foram vistas perto ou longe desses objetos. Esse primeiro livro, 68, Passaporte Amazônia. 2009, ele publica Wonders in the Sky. Ele pega 500 casos da antiguidade até 1880. Por quê? Ele quis falar, olha, isso aqui foi tudo antes do homem começar a voar. Deixa eu contar para vocês o que tinha. 500 casos que ele, filtrou. Então, alguns são duvidosos, claro, mas é material suficiente, com testemunhas suficientes para dizer, existe um fenômeno aéreo que também baixa de vez em quando, que também é acompanhado de entidades que se interrelacionam conosco e demonstram inteligência, que merece um estudo. Ele interpreta hoje a hipótese dele como sistema de controle, como seres interdimensionais, porque ele acha que a hipótese extraterrestre não dá conta do recado, mas nesse grande pacotão, cabe de tudo, inclusive as visitas por outros mundos, que a gente está... Quanto mais nós estamos saindo, mais a gente vê que é factível. Né? Dados não faltam. Agora, eu queria só fazer uma observação antes de você falar, usar a ficção científica. Se a gente criou Star Trek, e em Star Trek a gente criou a famosa diretiva número 1, isto é, se encontrarmos civilizações inferiores a nós, não vamos interferir diretamente por preservar o avanço delas. Se nós, Homo sapiens / Homo estúpidos, somos capazes de criar uma coisa dessa, ainda que em ficção, mas reconhecemos que é legítimo, talvez fosse o caso de se pensar que está se respeitando um passo. Por quê? Porque se um dia vier a acontecer, muda tudo aqui. Eu acho que a segunda parte da nossa conversa é, se um dia essa situação de contato geral, mundial, vier a acontecer, acabou a estrutura planetária. Nós vamos ter que conversar sobre tudo. Quer falar? Bom, primeiro, vou dividir em dois passos. O primeiro passo é, você consegue dar um tilt aí, porque você está muito para baixo do foco da câmera, não sei se deu uma melhorada. Aí, agora ficou mais centralizado. Esse é o primeiro. A segunda coisa é... cara, eu acho que tem um aspecto muito interessante, porque você falou realmente que isso mudaria tudo, né? Então, vamos analisar, então, por que mudaria tudo, porque aí, mais para o finalzinho, a gente está ainda perto da metade, acho que dá tempo ainda. Eu queria alegar o porquê que não, talvez não mudasse tudo, ou porquê que, melhor dizendo, porquê que não seria benéfico para a humanidade como um todo, mas não que não mudaria tudo, poderia mudar tudo, mas talvez não fosse bom. Mas vamos lá, então. Então, por que a gente pode alegar que isso poderia mudar e desestabilizar tudo, cara? Por que a gente alega isso? Você poderia?
Ah, sim. Primeiro a gente teria que se posicionar como um planeta único, como uma representação, e ainda não temos. A ONU não é reconhecida por todos os países. A principal entidade no mundo que congrega um monte de países é a FIFA, e nem a FIFA congrega todos os países. Nós teríamos que entrar num acordo para conversarmos com eles como humanidade. Esse seria o primeiro ponto. Isso já mudaria. Quem vai ser, como vai ser. Segundo, puxa, a parte nossa instintiva de lutar ou correr, a primeira reação seria de atacar. Somos ameaçados. Não? Alguns de nós seria, não, vamos tentar conversar, vamos ver o que há. Mas um impulso agressivo seria natural. Impulso agressivo com estilingue é uma coisa. Impulso agressivo com armas nucleares é outra coisa. Esse é o segundo ponto. Terceiro, puxa, essas criaturas, se são inteligentes, virão com conceitos sociais, políticos, religiosos e tal. Confrontado conosco, puxa, que interpretação isso teria dado por aqui por baixo? Uma série de outras coisas. Quarto, quanto tempo levaria para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu? Existem muitos lugarejos hoje em dia no mundo que não sabem que aconteceu uma coisa como, por exemplo, o atentado às Torres Gêmeas. Sim. Não sabem, porque o universo das pessoas é desse tamanho, né? 8 bilhões de pessoas existem, mas o mundo delas é desse tamanho, não é do tamanho do planeta. Aliás, por uma quantidade razoável de pessoas, né, a Terra continua sendo plana, né? Então, assim, é muito maluco isso, né, cara? Tem de tudo. Então, sistemas sociais, políticos, econômicos, isso tudo teria que ser revisto e reconversado no meio de um... Não dá para parar o tempo, parar o trem, vamos conversar. Não dá, tem uma série de coisas dinâmicas acontecendo, políticas, sociais, econômicas, que a gente não teria... Não digo que a gente não teria condições, teria, mas é aí que eu digo, por isso que mudaria tudo. A gente teria que ter uma outra postura, escolher outros líderes para nos representarem. E representarem nessa discussão. Agora não é mais país contra país, é como planeta, como vamos nos posicionar? Você imagina o tipo de pandemônio que seria, olha, vamos conversar com 5 representantes do planeta. Qual que seriam os critérios? Como é que se estabeleceriam essas discussões para se chegar nessas 5 pessoas? Quais países estariam envolvidos? Todos os países? Não dá, porque tem muito mais do que 5 países. Então, como é que se faz isso, né, cara? Por língua, por cultura? Então, assim, só isso, cara, já seria uma loucura, né, cara? Você imagina o resto das coisas, né? Então, a base... É por isso que eu digo que essa transformação seria radical, né? A brincadeira da ficção científica dos quadrinhos, leve-me ao seu líder. Quem é o nosso líder? Nós não temos um líder, nós não temos um país líder hoje, a gente não tem, teríamos que reconversar. E, além disso, puxa, poderia ser, e aí, depois a gente pode conversar, acho que é onde você quer chegar, benefícios e malefícios desse tipo de coisa, né? Esse despreparo nosso tenderia a trazer muito malefício no começo, muito. E talvez irreversíveis. Eu acho inevitável aqui também a gente falar um pouco sobre aquela cena emblemática, né, do filme Contato, né, cara, quando a Jodie Foster, né, a atriz Jodie Foster está passando ali no meio daquele campo, né, cara, com uma série de populares, assim, em frente a acampados, em frente àquela base onde eles fariam um experimento, né, de se teletransportar, digamos assim, para um local fora da Terra, né, cara? E você ali tem de tudo naquela cena, cara, que é tão madura aquela cena, né, cara, porque ela mostra exatamente isso, né, cara, uma série de multiplicidade de interpretações, né, manifestadas ali sob o aspecto da cultura, das crenças, enfim, gente com roupa do Elvis cantando, outros pregando uma missa ali, outros achando que o Jesus estaria para voltar, outros ali vendendo cachorro-quente, um pandemônio, né, cara? Uma confusão dos diabos. Cara, isso para mim é muito... o que parece ser mais maduro ou o mais possível de acontecer um evento dessa natureza. Cara. E vamos reconhecer, por mais cômico, trágico que seja, para mim é um retrato das nossas facetas, clara e nítida. E, aliás, já que você pegou, vamos pegar o exemplo. O que aconteceu ali? Aconteceu essa possibilidade desse contato. Não chegando, mas enviando a possibilidade de algum de nós ir lá conferir. Lembra como é que foi o processo mundial
supostamente cientistas, porque seriam astronautas, vários países competindo, países ricos, acho que tinha ali um indiano no meio do negócio, mas maioria homens, poucas mulheres, sobrou ela no final, ela foi preterida porque não, titubeou na pergunta sobre religião, e o argumento foi muito bom. Puxa, mesmo você sendo cientista, 90% das pessoas nesse planeta acreditam em alguma coisa transcendental. Se é para nos representar, tem que levar esse pensamento. É legítimo? É super legítimo. Carl Sagan foi genial ali. Foi genial. Olha como é complicado. Quem nos representa? Que tipo de coisa, né? Como é difícil, né? Muito difícil. É aí que eu digo que mudaria tudo radicalmente nesse sentido, né? Para bem ou para mal, a gente pode ver também dependeria como seria isso. Carl Sagan bolou essa ideia genial. Eu não chego, Bischoff, eu mando uma mensagem para vocês virem. Exatamente. Genial, genial. Genial, muito legal. É bem mais legal, né, cara? Muito legal. Se virem vocês aí, e vem. Mas esse que é o grande problema, na verdade, cara. Quando existe o se virem, aí ferrou muito, né, cara? Porque a gente não se vira. Nós lutamos, nos ligadiamos uns contra os outros, né, cara? A gente não se dá bem, a gente não se relaciona bem uns com os outros. Nosso vizinho é nosso inimigo, nosso familiar é uma pessoa insuportável. Então, assim, você imagina, a gente tem que ser obrigado a se encontrar, né? Encontrem-se depois nos encontrem, né? Para que um evento dessa natureza pudesse ocorrer. Então, esse seria, acho que, o maior problema, cara. O maior problema não é nem a visitação, o problema é o que a gente faz aqui entre nós. E a pitadinha no final de que toda a gravação foi queimada, mas no final, não, está aqui guardadinha aqui, a ideia, sempre está por subjacente a ideia dos Illuminati, né? Daquela elite que controla tudo, que sabe do que está acontecendo, que esconde da humanidade ignária, que é incapaz de entender tudo. Exatamente. É bem nosso também isso, né? Esse ranking, essa classificação de que alguns sabem mais coisas. E é verdade. Que é verdade, assim, mas... Em algumas linhas, sim, mas... Então, você pode utilizar isso de forma negativa ou positiva, né, cara? Assim, uma é reconhecer que essas diferenças de fato existem, estão aí, e vão trabalhar com essas diferenças, beleza? Outra é você usar essas diferenças, não, então não vamos fazer nada, vamos deixar tudo como está e não vamos mexer em nada, porque está todo mundo despreparado. Então, acho que tem esses dois pontos de vista, né, cara? Cara, eu acho que uma coisa que eu acho que nos últimos 2 anos ocorreu e que nos remete para um tipo de discussão como esse, no sentido de dizer o quanto que a gente não está preparado, e aí é a segunda parte, batemos aqui cravados, aqui 30 minutos de conversa, que é a questão da pandemia, né, cara? Então eu queria fazer um link aqui da questão da pandemia com uma possibilidade de um contato em massa ocorrer. Por que, cara, estou mencionando a pandemia e o coronavírus? Porque o coronavírus é um vírus, um fator terrestre, né, plenamente terrestre. Não vou entrar aqui em discussão se foi feito no laboratório, não, vamos levar em consideração as informações oficiais. Então, as informações oficiais nos dizem que é um vírus natural que sofreu aí uma mutação e contaminou alguém e a partir daí se espalhou. Bom, o vírus é único, cara, mas ele está contaminando todos os países sem distinção. E é um evento em escala planetária. Né? Não tem mais essa, estou num país protegido, eu estou aqui, eu estou protegido, minha cultura me salva. Não tem dessa. Seja quem for, você é ser humano, não importa a sua religião, não importa a sua conta bancária, não importa onde você trabalha, não importa a posição que você tem, você vai ser afetado. Então, cara, é um evento único, mas de alcance planetário. E aí eu vejo o quanto que nós estamos despreparados para algo que tem uma fonte única, mas a gente reinterpreta isso de acordo com os nossos filtros, né? Como, cara? Pela quantidade absurda de desinformações, pela quantidade de bate-cabeça que houve nesse meio do caminho, briga entre política e ciência, misturando as bolas, meio que simplificando a coisa de uma forma tal que você não consegue avançar. O debate que se estabeleceu através dos filtros ideológicos, de que isso seria uma questão da esquerda ou uma questão da direita. Cara, então, como a coisa ficou empobrecida mediante um argumento, ou não argumento, mediante um evento único,
a multiplicidade de interpretações que foi gerada, assim, eu acho que é absurda, né? É absurda, assim, a gente não dá conta de classificar e avaliar cada uma delas. Então, eu faço esse link com uma eventual aparição em massa de civilizações extraterrestres, ou que seja uma civilização extraterrestre, não importa. O quão isso. E aí voltamos a essa cena, né, do filme Contato. A multiplicidade de reações que isso geraria para a humanidade como um todo, cara. Porque se um evento único terrestre já causou esse pandemônio, imagine algo de natureza extraterrestre, cara. O que poderia causar para mim ficou estampado na cara, cara. O quão problemático isso seria. Com gente, esses caras são da esquerda, são da direita, são comunistas ou são capitalistas, né? Qual que é a religião fundamental deles? Quais são as suas intenções? O que eles querem? Vieram nos invadir, vieram nos libertar, trouxeram a cura para o câncer, não trouxeram? Então, assim, cara, eu acho que o pandemônio estaria estabelecido a partir daí, né? Então, queria dividir com você o que você acha disso. Você tem a mesma impressão? Muito pelo contrário? O que você pensa a respeito? Eu acho que tem paralelos que dá para traçar. E vamos pegar, então, a questão do vírus desde o comecinho, que acho que ela é importante, e o desdobramento que veio até agora, e o cenário que está inserido. Era legítimo que houvesse dúvidas no começo? Sim, porque é assim que funcionam as descobertas, né? É assim que a gente explora as coisas. Na dúvida, na pesquisa, até chegar ao paciente zero. Não faltam filmes e não faltam relatos que aconteceram. Aconteceu a SARS, aconteceu a MERS, aconteceu outras coisas. Vamos ao paciente zero para ver a origem, e a partir da origem a gente consegue ir. O que aconteceu é que antes epidemias eram mais ou menos controladas, Ebola aqui, MERS, SARS ali, etc. E essa pegou todo mundo de surpresa. Era esperado que houvesse uma confusão momentânea no começo? Sem dúvida. Até porque a interpretação ia variar mesmo. Como reagir a isso? Fazer um lockdown econômico, físico, ou das pessoas, preservar as pessoas, preservar o emprego? Era legítimo que no começo batesse cabeça. Mas também era esperado que se a gente tivesse um pouquinho mais de coesão, nível de consciência, qualidade de consciência maior do que o famoso egocêntrico e etnocêntrico, a gente teria resolvido e chegado a denominadores comuns mais cedo. Não chegamos porque a maioria está lá embaixo. Não chegamos porque a maioria preferiu interpretar de acordo com o seu filtro, com o seu entendimento. As verdades parciais prevaleceram. Exatamente. Para piorar, em um mundo em que a informação não pudesse se difundir muito rapidamente, seria mais fácil dar uma abafada aqui, uma abafada colar. Eu poderia fazer correções, como se fazia antes nos jornais. Hoje, tudo na instantaneidade, a desinformação ganhou, é aquilo que eu costumava falar e continuo falando, a desinformação está dando uma goleada muito maior que o 7-1 da Alemanha. Mas assim, inacreditável. Porque é mais fácil, é mais conveniente, e para muita gente é conveniente a confusão. E para outras pessoas, elas estão totalmente perdidas, elas se aferram àquilo que satisfaz a elas, aquela parte egóica ali, eu preciso sobreviver. Sim. Não nos entendemos. Até hoje não nos entendemos. E era legítimo que batêssemos cabeça no começo. Não há dúvida. Ninguém sabia como reagir. Outra, o tratamento que a Nova Zelândia dá sendo uma ilha não pode ser igual ao Brasil. O Brasil tem fronteira com 8 países. Não pode. Mas isso depois, a posteriori. No começo, claro que todo mundo tinha que prestar atenção. Além disso, com o fluxo de informações e o fluxo econômico de pessoas o tempo inteiro, teria-se que tomar alguma atitude. E pior, o que chama atenção? As pessoas estavam morrendo mesmo. Mas não foi a primeira vez que morreram, as pessoas continuam morrendo de ataque cardíaco, acidente de trânsito, sim, mas não se entope UTIs. Não tem uma fila de UTIs entupidas de câncer, não tem um país que está todo mundo assim. E outra, sem luto, as pessoas não tinham condição de ter o luto, de poder enterrar seus mortos, uma coisa que é muito importante para nós, essa questão, que a gente faz uma ponte com o nosso último papo, que é lidar com a morte, saber lidar com a morte de uma maneira decente. Tudo isso mostrou quanto a gente está defasado. Por outro lado, vamos ver um pouco do copo meio cheio. O pior de nós veio à tona, a competição desenfreada, a tentativa de sobreviver a qualquer custo, a tentativa de lucrar pensando só na manhã, mas também grandes exemplos de colaboração, grandes exemplos de solidariedade, a ciência trocando bolas por cima, as ONGs trocando bola por baixo.
onde as esferas estatais falharam, as entidades sociais cobriram, os mais pobres, como sempre, no mundo inteiro, eles são maioria no mundo inteiro, sofreram mais, estão sofrendo mais hoje, estão morrendo mais hoje, tem um amparo não governamental dessas ONGs, enfim, tem uma certa preparação. Mas, completando esse paralelo que você fez, mostrou como a gente está frágil, como a gente não tem... Qual seria a entidade que poderia capitanear todo esse processo? A Organização Mundial de Saúde tomou pancada desde o dia 1. Cometeu erros? Cometeu. Quem não? Mas ela está lá para isso. Ela está lá para fazer esse tipo de trabalho. Ela quer ajudar? Engrossa o caldo. Faça correção lá dentro, não jogando pedrinha de fora. Não, sem base nenhuma. Sem base nenhuma. Aí nós mostramos a nossa fragilidade. Aí nós mostramos, de novo, para mim, a gente mostrou como a gente está muito aferrado a verdades parciais e com medo desgraçado da verdade um pouco maior. Verdades parciais maiores do que a nossa. Existem verdades parciais maiores que a nossa? Existem. Agora, você imagina, por exemplo, fazendo agora o paralelo, né? Vamos supor uma invasão aí, uma invasão não, uma aparição em massa porque invasão é um outro sentido, mas uma aparição em massa nas maiores cidades. Então, vamos pegar aí, quais seriam os órgãos que, teoricamente, teriam uma mínima relação com esses órgãos oficiais? Sei lá, cara, o SETI Institute, né, Search for Extraterrestrial Intelligence, que eles estão pesquisando faz tempo isso, a própria NASA, ou a ESA, né, que assim, seriam órgãos que oficialmente teriam alguma relação com o espaço. Então, seria compreensível, né, astrônomos, que esse pessoal aí, né, num momento como esse, tivessem maior relação e fossem chamados em primeiro momento para ter uma conversa com eles. Agora, você não acha que, da mesma maneira que a Organização Mundial da Saúde foi rechaçada, apedrejada pelos populares, que da mesma forma esses órgãos, essas instituições também não seriam, cara? Mas justamente a NASA, que sempre escondeu coisas da gente, vai lá agora de primeira mão e vai tentar manter um contato com esses seres. Ou, o SETI Institute, que faz parte, foi uma instituição criada dentro dos Estados Unidos, quer dizer, e os americanos sempre esconderam coisas, por que eles estão lá? Então, cara, esse tipo de embate, de desconfiança e dessa falta de diálogo entre nós, ela vai se manifestar inevitavelmente, cara. Seria. No caso da pandemia, a gente mencionou uma instituição, que seria a Organização Mundial de Saúde, que cumpriu o seu papel, bem ou mal, mas cumpriu o seu papel, está cumprindo o seu papel, porque ela existe para isso. Não existe uma entidade mundial para fazer esse papel com relação a uma exopolítica. Você mencionou várias, cada uma representa um país, um continente, uma instituição. Tem que colocar os chineses na jogada. Tem astronauta chinês agora no espaço. Todo mundo teria que participar disso, de uma certa maneira. Eles teriam que conversar. A boa notícia é que, pelo que eu estudei e tal, astronautas estão um pouco acima, astronautas e cosmonautas superaram essa coisa de país e tal. Eles já estão, graças ao efeito overview, graças a tudo que eles viveram, eles já estão com esse pensamento. Mas eles se submetem a uma hierarquia institucional, né? E seria uma confusão total. Vamos fazer um exercício muito legal. Acho que já está claro para quem está ouvindo que a gente acha que seria essa confusão total. Seria. Vamos imaginar, então, se nós fôssemos essa inteligência de fora. Nós somos. E chegamos à conclusão que chegou o momento de abordar a Terra. Como faríamos? Qual seria a abordagem que traria menos impacto negativo? Que traria maior número de benefício para esse tipo de relacionamento? Como é que você imagina? Esse exercício é genial. Aliás, me veio numa comunicação. Olha isso. Como é complicado. Como abordar para causar o mínimo impacto negativo possível e tentar maximizar o máximo possível dessa relação. Cara, tem umas teorias boas aí, né? Uma coisa que me ocorreu, na medida que você estava falando agora há pouco, e eu queria falar que tem a ver com isso, depois, mas ela anda meio em paralelo, mas acho que eu consigo fazer o link. Que é o seguinte, cara, você vê, essa ideia da pandemia, né, cara, já foi retratada em filmes como Contágio, por exemplo, que foi um blockbuster aí, com atores famosos, etc. Mas lógico que Hollywood sempre, né, enfeita o pavão e cria coisas que não existem, que a gente viu que na prática, se acontecessem essas coisas que acontecem no filme, né, seria até melhor, mas, enfim, viaja-se muito, mas você entende, por uma questão de marketing, tem que forçar a barra em uma série de aspectos para vender. Tudo bem.
Mas até que ponto, cara, voltando agora para a questão ufológica também, tantos filmes de invasão alienígena, também não seria os filmes uma forma de preparar a população, ou preparar a cultura popular para que um evento dessa envergadura no futuro ocorresse? Tudo bem, a gente viu que até agora, bom, se a gente for contar a quantidade de filmes hollywoodianos abordando a questão alienígena e os filmes abordando a questão de uma pandemia, né, obviamente, os filmes com temas ufológicos eles dão de 20 a 0, né, cara? Tem muito mais quantidade. Porém, cara, percebemos que, por mais que houvessem filmes e ensaios, uma palestra muito interessante do Bill Gates, em 2015, no TED, já mencionando sobre os perigos disso, ele não foi o primeiro a falar a respeito disso, ou seja, já haviam alertas a respeito de uma eventual pandemia por questões da capacidade, da capilaridade de movimentação das pessoas sobre o mundo, linhas aéreas, enfim, seria uma questão de tempo, né? Não simplesmente se ocorreria, mas quando ocorreria. Eu acho que dá para fazer um paralelo também, cara, se de repente uma abordagem interessante por parte de eventuais civilizações extraterrestres, de aos poucos, ao longo do tempo, ao longo de gerações, preparar essas pessoas, mesmo que seja através de filmes, né, abordando esses temas. Não estou dizendo que tem dedo extraterrestre enfiado dentro de Hollywood para que façam filmes assim, cara. Não é essa a questão. Mas preparando psicologicamente a cabeça das pessoas para que, em um determinado momento, elas encarassem essa possibilidade de uma forma mais plausível, mais madura, né, cara? Eu enxergaria por aí, talvez, cara. Não, eu tenho certeza que é isso. Mas aí é uma coisa de geração para geração, né? O enfoque do tempo aí, ele fica completamente alterado, né? Porque a gente sempre imagina, né, nessa nossa geração que a coisa tem que acontecer, com a gente, né? E nunca com as próximas gerações, né? E eu acho que essa que é uma abordagem muito equivocada, né? Bem legal. Uma coisa que eu esqueci, só para falar da pandemia ainda, em 2012, eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas um jornalista científico que teve no Roda Viva escreveu um livro chamado Spillover, que é Contágio, em que ele previu exatamente, haverá uma pandemia entre 2018 e 2024, provavelmente será um coronavírus e provavelmente virá da China. Ele achou isso aonde? No tarô? Ele achou isso onde? Na astrologia? Não. Conversando com cientistas de epidemiologia. Então, não tem segredo. Era possível. Uma coisa, o que a cultura faz, a cultura pela literatura, pelos cartoons, pelos jornais, pelo cinema, é uma coisa, é um trabalho que eles fazem. Mas vamos pegar um pouquinho o fenômeno OVNI. Olha o impacto que o Dr. Richard Greer causou e o que ele não causou. Ele tem 3 filmaços sérios. Ele tem um de 2000, ele chama militares, ex-militares, nos Estados Unidos, em Washington, para falar tudo o que ele sabe, filmado, gravado, cria um impacto momentâneo e depois aquilo arrefece. Depois ele vem com os Sirius, que mostra mais evidências. Depois ele vem com o Acknowledgement, mais evidências. Ele está fazendo o trabalho dele. Jacques Vallée, o que Hollywood faz, se tem ou não interferência de fora, a gente pode até discutir, mas uma coisa é certa. Jacques Vallée, quando diz que por trás do fenômeno OVNI, na opinião dele, existe um sistema de controle, ele está dizendo o quê? As aparições constantes e periódicas são uma preparação na psique da humanidade para que quando aconteça esse impacto seja o mínimo possível. E ela é geracional de 100 anos, ela é milenar, ela vem sendo milenar. Não é só nos olhos, é no arquétipo e no inconsciente coletivo da humanidade. E está claro isso, tudo indica que é assim. Concordo, cara, porque ainda que seja de uma forma que é ridicularizada, ainda que seja uma forma que é risível, né, fala-se sobre o assunto, né, ele é tema de desenho, ele é tema de filme, é tema de brincadeira, de festa fantasia, não importa, mas o assunto ele é falado, né? E a ciência também, ela faz tempo já que ela largou dessa questão de ficar simplesmente dizendo que não dá, que não é possível. Já existe exobiologia, que é uma ciência em franca expansão, né, cara? Você tem pessoas estudando os seres extremófilos em tudo quanto é lugar do planeta, aí, onde as condições físicas são extremas. Então, a própria ciência se encarrega, né, cara, de, com o tempo, falar mais a respeito desse assunto, embora não reconheça oficialmente que deve existir uma civilização ou seres inteligentes por aí, mas só de se falar, de se considerar a possibilidade de haverem seres unicelulares ou formas
de vida primitiva em outros lugares, também já muda bastante um discurso que antigamente era bastante rarefeito em relação a isso, né, cara? Tocamos em 3 frentes aqui. A parte científica que está se dedicando a estudar de uma maneira ou outra. De novo, a ciência ela tem que forçar franjas, tem que forçar limites para ir para frente. Para você estudar esse fenômeno que vai além do material, você tem que se permitir ir além do material. Não basta mais ficar coletando radiação do que pousou ali. Isso já está, tem que ir um pouco além. Mas está fazendo os seus progressos. A parte cultural, filmes, uma série de coisas. A gente pode fazer um asterisco aí nessa parte dos filmes, porque a primeira palavra que a gente usa, olha só, você fez isso hoje, e eu acho que seria mundial. A primeira palavra que a gente associa é invasão, porque a maioria dos filmes tem esse viés. São muito poucos os que têm um viés ao contrário. Faz parte também, mas eu vou com o mestre, eu vou com o Jacques Vallée. Segundo ele, nada se compara ao impacto da testemunha. A testemunha que vê aquela coisa, e pode ser uma luz ou pode ser um ser, não importa. São milhões que são impactados, e aquilo fica nele, fica na família dele e na psique humana em geral. Isso, para mim, é o mais forte do impacto, e esse condicionamento é uma palavra perigosa, mas eu acho que essa preparação para essa realidade, porque vai ser muito mais impactante, não vai ser só material, vai ser muito maior, vai além, vai além, vai ser consciencial também, vai além das normas. E está mexendo com todos nós que somos testemunhas. Vamos ser sinceros, até nós que participamos desse tipo de grupo. É muito legal ver objeto lá, tal, mas o impacto de uma experiência subjetiva é impressionante, ele é indelével. Isso está acontecendo aos milhões a milhares de anos. E você tem um aspecto do impacto que você mencionou, o impacto do ponto de vista do contatado, né, cara, que muitas vezes isso arruína a vida da pessoa, né, se a coisa não é bem integrada. Então, sei lá, coisas como o trabalho, uma coisa, aliás, muito bem retratada no filme, né, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, um outro link que eu vou ter que criar aqui para ver se eu consigo achar esse filme no YouTube, mas do contratado que tem a sua vida arruinada por causa de um evento dessa natureza, né? Porque realmente é uma revolução, uma reviravolta muito grande na vida da pessoa, né? E tão impactante que, às vezes, se a pessoa não trabalha bem com isso, pode arruinar as relações familiares, as relações com o trabalho, com tudo, né, cara? Então, é muito complicado isso daí. Então, em termos psicológicos, também faz todo o sentido do mundo haver essa preparação. E, de novo, depois a gente tem que fazer uma avaliação de onde é que a gente põe a franja das cotas de responsabilidade. Vamos pegar o caso do Richard Dreyfuss, lá no Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele foi chamado. Como ele interpretou aquele chamado é questão dele. O moleque interpretou de outra maneira. Outras pessoas que estavam lá interpretaram de outras maneiras. Você pode querer colocar sua vida a pique ou não. Sim. Isso acontece com todos nós que somos submetidos a experiências transcendentais. Todos nós que somos submetidos a experiências conscienciais, transpessoais, todos. Como a gente interpreta? A gente sempre esquece isso. É sempre uma interpretação. E aí que é fundamental o trabalho de autoconhecimento voltado para a autotranscendência. Quanto mais sólido eu tiver, quanto mais centrado eu tiver, melhor eu vou interpretar. Mais puro vai estar esse diamante. Ele vai estar sempre impuro, mas ele pode estar totalmente bruto, ele pode estar um pouquinho mais lapidado, né? E o impacto, por isso, de novo, o impacto em cada um de nós é sempre diferente. E outra, o impacto em cada um de nós em momentos diferentes é diferente. Outro link interessante que a gente pode estabelecer, inclusive com o episódio anterior, né? Que a gente estava mencionando que justamente a falta de espaço para falar a respeito da morte gera um despreparo total para esse evento, né? Então, da mesma maneira, eu acho que a falta de espaço para falar sobre esse tema ou para aventar as diversas possibilidades envolvidas em um evento dessa natureza também gera um despreparo para você enfrentar um eventual evento dessa natureza aí no futuro, né, cara? Então, eu acho que faz sentido pensar sobre essa ótica geracional, né, cara? De geração em geração preparando a cultura de um povo aí agora, do Homo sapiens que povoa o planeta, né, cara? Porque aí transcendem as questões físicas, geográficas, e temos que analisar isso de uma forma mais ampla,
Pô, cara, a preparação disso, inclusive psicológica, né, de não chamar mais esses seres de deuses ou de anjos, e, né, de chamá-los agora simplesmente de seres extraterrestres ou de pessoas de outros lugares, vai causando uma percepção coletiva em relação a esse fenômeno mais próxima daquilo que ele de fato é. Não que consiga chegar lá, porque nós não temos noção do que existe para além dos limites do planeta Terra, mas diminui-se a distância, né, cara? Que eu acho que essa que é a intenção. Eu não acho que a gente vai conseguir eliminar o impacto. Esse impacto ele vai acontecer de qualquer maneira, mas acho que é possível minimizar os aspectos negativos dele. E eu acredito que é isso que essa turma aí em cima esteja pensando em fazer, cara. E facilitar essa interpretação, que ela seja o mais próxima da realidade possível. Uma coisa que nós podemos fazer é o que o Frank White, lá do livro Overview Effect, argumenta. Ele diz o seguinte: se a gente conseguisse fazer com que várias pessoas, a maioria das pessoas conseguissem ver a Terra como os astronautas viram, eles mudariam o enfoque. Então olha, a frase é dele. A gente sairia de Homo sapiens para Homo sapiens. Isso é, a gente teria uma visão um pouco maior, sem as fronteiras. Continuaríamos tendo conflitos? Sim, isso não eliminaria, mas teríamos uma visão um pouco mais abrangente e o nível de discussão seria outro. É factível colocar todo mundo em órbita ou em altitude suborbital para todo mundo ver a Terra? Não, não dá. Mas é possível criar realidades virtuais que dê essa impressão para as pessoas. Existem projetos hoje fazendo isso. Imagina toda uma geração de crianças, adolescentes, podendo ter esse tipo de coisa e vendo o mundo dessa forma, não vendo as fronteiras, porque a maioria dos astronautas, olha que coisa legal. Puxa, eu fiquei procurando lá Uganda, rosinha, no meu mapa mundi é rosinha, Angola, verdinho, e não tem nada disso ali. Não tem nada disso ali. A percepção é outra, né? Então, essa é a nossa parte. Caberia a nós começarmos a entrar nessa Homo sapiens para poder facilitar essa coisa, porque no espaço estamos todos. Já estamos no espaço todos. Esses que vêm, esses que vão, esses que estamos todos. Mas como lidar com isso para minimizar, como você falou, para minimizar e mitigar o impacto, que vai ser violento. Vai. Sim, sem dúvida. Quanto mais a gente conseguir colocar uma quantidade maior de pessoas nessa visão mundicêntrica, melhor, né, cara? Talvez até esses simuladores de aviação, né, cara, que os pilotos utilizam, né, para simular voos, pode se fazer saindo da Terra, né, em direção ao espaço, mas atrações turísticas como essa, por exemplo, né, porque, cara, psicologicamente falando, vai meio que moldando, né, o nosso cérebro e a nossa cultura. E a psique, para você conseguir absorver esse impacto de uma forma mais positiva, né, cara? Que eu acho que ele realmente, o dia que isso acontecer, a coisa vai ser muito impactante mesmo. Outra possibilidade, cara, que eu tenho, infelizmente está no final e a gente não conseguiu falar tudo, cara, mas que eu vejo é de que realmente esses contatos esporádicos com os contatados em si, né, cara, de forma espalhada no planeta, né, fazendo esses contatos periódicos, ele também tem o seu papel para retroalimentar, digamos assim, essas histórias e não deixar que isso morra, né, cara? Então, periodicamente, eu acho que faz sentido, já ficamos muito tempo aqui sem contatar esse povo, vamos voltar lá e vamos, né, jogar mais um pouco de uma semente, adubar um pouquinho melhor, para não deixar que fique um espaço muito longo, sem que uma geração não tenha esse tipo de experiência, né, cara? Acho que também faz sentido isso. E também faz sentido a ideia de que, como não sabemos como abordar, vamos criar diferentes tipos de projetos experimentais. Por que não? Não vamos, o impacto geral com todo mundo seria muito danoso, vamos causar o mínimo de impacto para uma pequena comunidade. Exato. Os irmãos Pauswells e aquela turma do 7 ali foram cobaias, nesse sentido, entre aspas, de um experimento nesse sentido. Vamos ver como aquilo pode reagir. E, como eu já falei, dependendo como se avalie, foi um fracasso retumbante ou um sucesso estrondoso, dependendo de como se analise. Exatamente. Vai depender muito do enfoque, né, cara? Mas você vê que outros grupos contatistas espalhados mundo afora realmente passam por esse tipo de desafio, né, cara? De conseguir sobreviver a si próprios, né, cara? E deixar um legado útil para que outras gerações também se beneficiem disso, né? Então, eu acho... Os que vieram a público, porque tem muita gente que está fazendo um trabalho quietinho, sem vir a público, e vai deixar um legado escrito, filmado para depois.
Que também é legítimo, né? Que também é legítimo. Social, Desculpa, mas eu acho que faz sentido justamente pensar de que, de uma forma ou de outra, essas pessoas são impactadas positivamente por isso, né? E vão tentar fazer algo com isso, seja escrever um livro, seja participar de um documentário, seja simplesmente falar para os amigos e ficar quieto, não fazer mais nada a respeito, né? Mas eu acho que a coisa não fica só com a pessoa, né? Quer dizer, eu acho, né? De repente a pessoa... Não, mas isso é certeza, não fica. Engrossa o caldo. No momento que se lança um vídeo, você já não é mais dono dele. No momento que se lança um livro, você não é mais dono dele. A coisa flui. Onde chega que impacto causa é outra história, mas fica na psique, fica no processo total. Né? Exatamente, cara. Mas, enfim, cara, é um grande desafio e eu acho que, sei lá, no futuro aí, não sei quando exatamente, talvez nas próximas gerações aí, talvez isso ocorra. Mas no momento, pelo menos por enquanto, a não ser que algo muito grave esteja para acontecer, eu acho que tão cedo a gente não vai ver algo assim. O que acontece? Nós gostaríamos, nosso pensamento é o que foi de todas as outras gerações. Tomara que seja na minha vez. Ah, sim, gostaria muito, né? Mas... Enquanto eu estou aqui. O tempo está passando, eu acho que não vai ser, viu, cara? Como diria o filósofo Diego Alberto, pode ser que sim, pode ser que não. Quem sabe? Cara, deu 1 hora, olha, veja só, não deu nem pra gente arranhar o assunto, cara. Bom, qualquer coisa a gente faz aí, um episódio 2, né? A revanche. A revanche, da missão, sei lá o que. Muito obrigado aí, cara, mais uma vez. Peço aos seguidores do canal que curtam o vídeo, né? Que façam comentários, que sigam o canal. E valeu mais uma vez, a gente se vê na próxima semana aí. Beleza. Grande abraço, cara. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.